SP, ali na Vergueiro, em São Paulo. E esse evento foi lindo, acho que juntou umas 300 pessoas e eu pude falar um pouco sobre a estética do Ma, dos vazios e do não dito. Para quem ficou curioso, eu falo mais dessa análise dos silêncios do Lost in Translation num post do blog chamado Vazios, Silêncios e o Não Dito, o Japão na linguagem de Sofia Coppola. O blog, para quem não conhece, é o pitchnojapão.com. Sim, essa sou eu fazendo jabá de mim mesma. Nesse post do blog tem a citação de um livro que eu adoro, que se chama O Livro do Chá, que é um livro que eu recomendo para todo mundo que quer entender a mentalidade e a estética japonesa. E o autor, que publicou esse livro em 1906, diz o seguinte, abre aspas, a utilidade de um jarro de água está no vazio onde a água pode ser posta, não na forma do jarro ou no material de que ele é feito. O vácuo é todo poderoso porque tudo contém. Fecha aspas. Os vazios nas artes podem fazer uma sugestão ou ainda eles permitem um envolvimento do espectador para tentar decifrar o que eles representam. Imaginem então um quadro, uma obra que tem bastante espaço, sem preenchimento ou sem desenho, que parece que são vazios sem função, mas esses vazios podem acabar dando mais destaque aos elementos dessa obra. O Ma também está presente nos filmes do Ozu, que fez Tokyo Story, que é um filme bem lindo, super recomendo, ou também nos filmes do Kurosawa. Também está nas performances de Butô, na estética dos mangás e também na arquitetura do Tadao Ando, do Sou Fujimoto, do Toyo Ito, só para citar alguns exemplos. Os links de todas essas referências e das publicações da Michiko Kano eu vou deixar num post do blog lá no pitchnojapão.com e é só procurar por podcast Ma Quarentena. Nesse exato momento que eu tô gravando, eu ainda não defini o título do post, mas com certeza vão ter essas palavras-chave. E dando um exemplo em arquitetura, que é um assunto que vocês sabem que eu amo, a Michiko fala nos estudos dela sobre a varanda de uma casa tradicional japonesa, que se chama engawa. O engawa é um tipo de deck que fica entre a casa e o jardim. Ele fica suspenso, assim como o restante da casa, que geralmente é construída num nível elevado em relação ao solo. Só que esse deck é de madeira, diferente do piso do interior da casa, que normalmente é de tatame. O engawa é uma área coberta, mas não é cercada nem fechada por portas. A gente pode pensar que é uma área que faz parte do lado de dentro da casa, porque funciona como uma extensão do piso de tatame e também porque é uma área coberta. Mas o engawa também pode fazer parte do lado de fora, já que não é protegido nem por cercas, nem por portas e está ali rodeado pelo jardim. Então o engawa acaba sendo um elemento de transição onde coexistem o fora e o dentro. É um espaço ma da casa, que permite a coexistência de duas noções opostas, de ser fora e dentro ao mesmo tempo. Tendo em mente todas essas reflexões que o Ma traz, para mim acaba se tornando natural pensar no Ma todas as vezes que eu passo por um momento de pausa ou de transição. Isso eu não contei para ninguém e talvez só as pessoas muito próximas tenham percebido, mas um dos textos do blog mais acessados que eu postei sobre o Ma, eu escrevi quando eu estava passando pelo término de um relacionamento. E nessa hora que a gente acha que tudo acabou, encarar essa fase pós-término como sendo um Ma foi bem acolhedor. Para mim, esse foi um momento de transitar entre etapas e de criar os caminhos que eu queria seguir. E diante desse momento de quarentena que o mundo inteiro está vivendo, desse espaço-tempo suspenso, eu sugeri para uma grande amiga minha, a Cassiana Derarotionian, ou simplesmente Cassi, né, mais fácil, eu sugeri para que a gente produzisse um conteúdo sobre o Ma.
Eu aqui para o podcast e a Cassi lá para o Entretempos, que é o blog de arte da Folha, do qual ela é editora. E para aprofundar os nossos conhecimentos sobre o assunto, a gente pôde bater um papo justamente com ela, minha grande referência para todas essas pesquisas. Sim, a Michiko Kano. E só um parênteses, imaginem a minha felicidade quando ela respondeu meu e-mail falando que sim, que ela toparia uma conversa. Bom, e aí a gente marcou um papo via vídeo, claro, e depois de uma super aula sobre o nosso tema aqui em questão, a gente perguntou para Michiko se a quarentena poderia ser considerada um má. E ela respondeu, espero que sim. E para entender essa resposta, é importante falar que para um vazio ou um espaço-tempo se tornar um má, é preciso que esse vazio gere um novo signo. Isso se a gente for se basear numa leitura da semiótica persiana, que é o embasamento da pesquisa da Michiko. Em outras palavras, é preciso que esse momento de vazio ou de tempo suspenso gere alguma mudança. E no nosso caso, poderiam ser mudanças de valores, de hábitos ou de comportamento. A Michiko ainda ressaltou que nesses dias de quarentena, a natureza tem tido um respiro da ação humana. E a gente tem mesmo visto pela internet as imagens que comprovam isso. Os lugares que geralmente são poluídos hoje estão com águas cristalinas, como o caso dos canais de Veneza. E tem também um exemplo da Índia, onde, por conta da diminuição da poluição, as montanhas do Himalaia se tornaram visíveis para os moradores do norte do país, e isso depois de 30 anos. Com esse momento que a gente está vivendo, a Michiko disse que quer acreditar que as pessoas consigam pensar que o homem faz parte da natureza. E ela costura aqui uma ideia que eu achei sensacional e que eu nunca tinha parado para pensar. A palavra ninguém em japonês significa pessoa, ser humano, humanidade. É praticamente o oposto do nosso ninguém em português. E essa palavra ninguém, do japonês, é composta por 2 ideogramas. Um é o de pessoa e o outro, adivinhem qual é? Sim, é ele, o ideograma do ma. Essa composição de kanjis, de ideogramas, indica que a noção de ser humano envolve a pessoa e um espaço entre com o seu entorno. Ou seja, o importante não é a noção de indivíduo sozinho, mas sim a relação que se estabelece com o outro. O ma aqui sugere que pessoas e a natureza coexistem e estabelecem essa relação. E para fechar, eu quero compartilhar com vocês mais 2 coisas que a Michiko falou pra gente nessa conversa incrível que a gente teve. E uma delas é que ela acredita que esse é um momento de meditação das nossas vidas. E também, abre aspas, só espero que pós-pandemia a gente não volte a ser o que era antes. Fecha aspas. Se você gostou desse assunto, confere lá no blog Entretempos os devaneios da Cassiana Deraroutiunian sobre o ma, junto com obras de artistas japoneses que ela selecionou que tem tudo a ver com esse tema. O blog está lá no entretempos.blogfolha.uol.com.br e o post dela vai ao ar na quarta, no dia 22 de abril. E chegamos ao fim do nosso 2º episódio do podcast Pitch no Japão. Eu sou a Pitch Koshimura e se você gostou desse conteúdo, me segue por aqui que eu quero trazer para vocês novos episódios todas as terças. Muito obrigada por me acompanharem e até o próximo. Tchau, tchau!